computador. Com o computador trabalho todos os dias. Vou de férias, não quero o computador. Não. Falamos disso depois. Tchau. Então, Anthony. Desculpa lá, mas ouviste a conversa. A minha mulher quer a toda a força que eu levo o computador para férias. Então vais de férias. Isso é ótimo para fotografar. Sim, tenho uma semana livre e quero aproveitar para descontrair e também fazer um pouco de fotografia. Obviamente. Yes. Hoje vamos então falar precisamente desse assunto. O que fotografar quando se vai de férias, que equipamento levar e as difíceis condições de iluminação com que te poderás deparar durante a tua viagem. És o máximo. E há mais uma coisa, a tua mulher tem razão acerca do computador. Pode ser útil. Todos os dias, no final das tuas sessões de fotografia, podes logo voltar a vê-las e fazer um primeiro arquivo e seleção de imagens. Posso ligar-lhe? Sim. Só um instante. Tenho muita pena. Pronto. Sim. Sim. Sim, ganhaste. Deus. Nem imaginas como gosto de fotografar de noite, mas as minhas fotografias à noite não ficam bem. É verdade. Não, eu tenho o tema iluminadíssimo. Depois, à volta, tudo escuro. Qual é o meu erro? Devo usar o flash? Bem, o erro pode ser esse, Anthony. No facto de utilizares o flash, não se aconselha o flash à noite. Espera um momento, desculpa. Sempre ouvi dizer que de noite, quando está escuro, é preciso usar o flash. Se não uso o flash de noite, então Sim, mas quando é que o vê utilizo? bem, ao utilizares o flash, arruínas o ambiente das tuas imagens, porque o flash ilumina só até poucos metros da tua máquina e o fundo e tudo o que está atrás do tema principal ficam completamente escuros. Uma maneira de fotografar de noite de forma segura, mantendo, portanto, o ambiente circundante, é utilizar o tripé. O tripé permite estabilizar a máquina, utilizar tempos longos sem problemas de agitação e conseguir recolher a luminosidade mesmo do fundo e do ambiente que rodeia o tema principal que tu estás a tentar fotografar. Ok. Portanto, há um conselho, é a utilização do tripé, a máquina bem firme e aumentar ligeiramente a sensibilidade da máquina sem exagerar. De outra forma, produz um ruído eletrónico ou aumento do grão no caso de estares a utilizar filme. O que é isso de ruído eletrónico? O ruído eletrónico produz quando carregamos no botão disparador. Há uma passagem do sinal luminoso para o sinal digital que depois se transforma novamente em imagem. Nestas passagens não se consegue traduzir eficazmente a totalidade dos dados em imagem e, portanto, há sempre uma parte dos dados que assume a forma de pixel de várias cores dispersos sobre a tua imagem final. Não percebi. Se tentares ligar no televisor e sintonizá-lo com um canal inexistente, o que é que tu vês? Diz-me lá. Uma espécie de chuva. A chuva que vês é precisamente o ruído eletrónico. É o mesmo que se produz sobre as nossas imagens quando disparamos com uma sensibilidade demasiado alta. Então, se bem percebi, tripé, máquina fotográfica, tempos longos, certo? Perfeito. Ok, mas li num sítio qualquer que quando se aumenta o tempo de exposição, o ruído eletrónico também aumenta. Bem, com as máquinas reflex digitais modernas, isso não é bem assim, estabelecendo-se uma alta sensibilidade, porque, de qualquer modo, o problema fica bastante contido. Existe ainda uma função no menu da máquina através da qual podes definir uma redução do ruído e é muito eficaz na maior parte dos casos. Recolhe todo o ruído digital que se produziria. Ok, no entanto, se tenho de fotografar de noite com diferentes luzes de vários tipos, com equilíbrio de branco, como é que devo regular? Para o equilíbrio do branco, visto que ainda não definimos a temperatura da cor, por agora aconselho-te a utilizar o automático, de forma a conter ao máximo as dominantes de cor. Na maior parte dos casos, com as reflex atuais, conseguem-se bons resultados com a função de equilíbrio do branco no automático. De outro modo, se quiseres experimentar algo, digamos, mais avançado, podes definir a função luz artificial ou tungstênio. Neste caso, consegues na fotografia noturna regular no branco a maior parte dos dominantes produzidos pelas luzes artificiais e os restantes assumirão uma cor que vai dar um ambiente ainda mais real às tuas imagens. E em relação ao preto e branco? Para o preto e branco, o problema do equilíbrio do branco realmente não se coloca, uma vez que as cores dominantes são anuladas pelo facto das imagens serem a preto e branco. Permite ainda, utilizando o preto e branco, desfrutar do uso de filme com uma sensibilidade ISO mais alta, e isto provoca grão nas tuas imagens, que pode ser um elemento artístico desejado em algumas situações. Com as modernas emulsões, entre outras coisas, este efeito de grão é bastante moderado, não ocorrendo como há alguns anos.
Mas falaste de sensibilidade mais alta, 400, 800. Sim, podes utilizar mesmo sensibilidades bem mais elevadas. Pode chegar a 1600 ou mesmo 3200 ISO. No entanto, os filmes mais modernos controlam muito bem o grau mesmo em sensibilidades elevadas. Bom, até agora temos estado sempre a falar de fotografia noturna, mas eu gostaria de saber como é que me devo comportar quando, ao contrário, existe demasiada luz. Por exemplo, na praia, na neve, quando o sol é muito forte, devo subexpor relativamente ao que a máquina me indica ou o que é que eu devo fazer? Isso é normalmente o erro, a subexposição quando nos encontramos perante temas muito claros, na neve ou mesmo em outras situações que possam ocorrer, porque, de qualquer modo, a tua máquina e o exposímetro da tua máquina foram ajustados na fábrica para reproduzir o tema com uma tonalidade cinzenta a 18%. E porquê 18 e não 50? Não sei. Escolheu-se 18% porque é a média do reflexo da superfície terrestre. E, portanto, qualquer que seja o tema colocado diante da objetiva da tua máquina será reproduzido na foto final naquela tonalidade cinzento. O que acontece se estás a fotografar temas onde prevalecem elementos claros, como a neve ou outros elementos, onde Exato. há temas muito brancos, pode acontecer que a máquina leia esta situação como uma situação muito iluminada. Portanto, a superfície é 18% cinzenta iluminada fortemente e, portanto, aconselha a subexpor e é precisamente aí que está o erro. Esse é o verdadeiro erro. Não, e porquê é que te aconselho a fazer? Em que sentido? Porquê é que Porque a faz? máquina lê precisamente a luz que vem do tema e considerando que diante de si há sempre temas com reflexo cinzento a 18%, portanto temas cinzentos diante da máquina, ela lê como se tratasse de um tema cinzento fortemente iluminado e não como um tema branco, uma vez que não consegue distinguir o tipo de tema que se encontra na sua frente. Ah, A mesma situação pode surgir também no caso oposto, quando os elementos muito escuros são dominantes. Se estás a fotografar, sei lá, no teatro, onde há um ambiente muito escuro com um pequeno tema iluminado apenas isso ao já o fiz uma centro, vez, sim. naquela situação o exposímetro pode errar no sentido contrário, ou seja, lê esta imagem como se fosse uma superfície cinzenta pouco iluminada e, nesse caso, faz com que erres porque leva-te a sobreexpor. E, portanto, não irás obter o fundo negro, mas sim um cinzento na tua imagem. Um cinzento a 18%, tal como na neve, em vez de obteres o branco, obtens um cinzento a 18%. Esta deslocação de exposição não vai influenciar apenas os brancos e pretos, mas todas as tonalidades da foto serão sobre ou subexpostas. Portanto, a tua foto será geralmente subexposta se estivermos diante de temas demasiado claros ou sobreexposta se estivermos perante temas escuros. Deves, portanto, intervir avaliando que tipo de cena tens na frente e, consequentemente, corrigir as indicações que a tua máquina fotográfica te dá. Portanto, em situações como a neve, geralmente em vez de subexpor, deve-se sobreexpor. Mas quanto? Olha, o ideal seria deixar a exposição ler uma superfície que efetivamente é de cor cinzenta com reflexo a 18%. Desculpa interromper, mas que tipo de superfície? Bem, existem no mercado cartões especialmente estudados para esta função de apontar o exposímetro. São cartões cinzentos com reflexo a 18%, para onde se aponta o exposímetro. A máquina recolhe informações corretas, porque depois vai restituir cinzento ao teu cartão e mesmo a toda a cena que se encontra dentro do cartão. De outra maneira, na ausência de um cartão cinzento, podes procurar num ambiente de superfícies que tenham uma luminosidade semelhante à do cinzento a 18%. Sei lá, geralmente pode ser o pavimento de pedra de uma praça ou então, como fazia Ansel Adams, fazendo a leitura na palma da tua mão. É ligeiramente mais clara do que o cinzento médio, mas compensas esta pequena diferença de luminosidade sobreexpondo um stop em relação à leitura efetuada na palma da tua mão. Mesmo na palma da mão? Sim, é um dos segredos dos fotógrafos Mostra lá. profissionais. Olha, Pronto, está bem. utilizando precisamente este tipo de superfície que é ligeiramente mais clara e, como já te disse, sobrepondo em relação a esta leitura de um stop, consegues de qualquer modo uma imagem corretamente exposta. Pois, mas assim não arrisco queimar as outras luzes, quer dizer, sobreexpor demasiado e perder o registro das zonas claras? Bem, olha, menos do que pensas, porque de qualquer modo a sobreexposição que introduzires serve para compensar o erro em que cairias e se queres estar seguro dos resultados, podes aplicar a técnica do bracketing. Espera aí.
Sabes que sou americano. Bracting, pronúncia perfeita, mas o que quer dizer? Então, a pronúncia perfeita é bracting. Em português chamamos múltipla exposição ou bracting de exposição, ou seja, não se dispara uma simples foto, mas procura-se expor mais fotografias intervaladas por uma stop de exposição. Partes, portanto, de uma subexposição e disparas 3 ou 5 imagens numa posição favorável da exposição que estaria correta para o teu exposímetro. Assim, tens a certeza que uma destas imagens vai conseguir satisfazer as necessidades do tema que estás a fotografar. Ok. Ok, até agora falámos da luz no que diz respeito à quantidade e medida com o exposímetro. Mas existe outra questão relativamente à qualidade da luz. O que queres dizer? Quer dizer, se estiveres a fotografar a tua mulher, por exemplo, O que vai acontecer? e a luz não for ótima, por exemplo, ao meio-dia numa praia com luz a pico e, portanto, com sombras, o nariz dela vai fazer sombra na boca e o queixo vai fazer sombra no pescoço. E no final vão aparecer na fotografia sombras completamente negras e digamos que o rosto não vai aparecer de maneira muito agradável. Um monstro. Um verdadeiro monstro neste... E eu levo um tiro. Então, neste caso, tens de intervir utilizando superfícies refletoras que servem para refletir parte da luz sobre estas zonas de sombra. Mas estas são as mesmas superfícies que falámos antes. Não se tratam de superfícies sobre as quais medimos a exposição. Trata-se precisamente de superfícies claras que servem para recolher parte da luz e refleti-la naquelas zonas do rosto, ou então do tema onde se criam sombras demasiado negras ou profundas. Como a que se vê na televisão, onde há aqueles grandes Precisamente. painéis. Normalmente, quando vês um fotógrafo a fotografar um manequim, ele tem Pois sempre por perto um assistente que tem a função de aclarar as sombras. Esta operação chama-se fill-in, que significa preencher as sombras. Ora, se estás de férias, não tens de certeza um assistente que te segure no painel para fotografar a Não é mulher. provável. De qualquer modo, podes encontrar superfícies mesmo no ambiente natural e há muitíssimas, sei lá, na praia, por exemplo, ela própria, em determinadas horas do dia, pode refletir uma boa quantidade se a luz estiver bem posicionada em relação ao tema que estás a fotografar, podendo cumprir esta função. Então queres dizer que naquela altura do dia usa apenas a praia, Sim. a areia. A areia, ou então, se a tua mulher estiver disposta a tomar banho, podes pedir-lhe que entre na água e a própria superfície do mar poderá fazer esta função de disfarçar as sombras, ou mesmo uma toalha branca ou qualquer superfície que consiga capturar a luz e refleti-la para o lado em sombra. Gosto dessa conversa da água, porque ela poderia sair da água, percebes? Aquelas fotos. Sim, assim. depois nos efeitos de cenografia podemos Pois, sim, pensar sim. numa segunda fase. Bem, continuando a falar de superfícies refletoras, a sua função não deve ser a de anular completamente as sombras, pois ficarias com uma foto plana porque as sombras servem para dar a tridimensionalidade a um rosto ou a qualquer tipo de tema. Trata-se apenas de disfarçá-las, não as ter reproduzidas completamente negras, deixando, no entanto, uma leitura nestas zonas. Então, pois, posso tentar um pouco? Sim, acho que deves mesmo tentar e acredito que vais conseguir bons resultados. Olha, estou a aprender um monte de coisas giras. Não vejo a hora de colocar em prática. Vou experimentar e depois voltamos ao assunto. Ok? Perfeito, de acordo. Olha, se tiver dúvidas posso ligar-te? Mesmo de Sim, noite? depois dou-te o meu Ok. número. Agora gostaria de mudar de assunto e falar um pouco das objetivas. Aconselhas-me a usar o foco automático ou o manual? Bem, chega aqui que eu mostro-te. Os equipamentos autofocus modernos já possuem um autofocus muito rápido e, portanto, na maior parte dos casos, principalmente se tem de fotografar temas em movimento rápido, permitem-te obter resultados sem problemas, mas muitas vezes pode ser útil e mesmo divertido focar manualmente. Repara, nas óticas podes encontrar o interruptor para passar o foco de manual para autofocus e esta é a argola para o foco manual. Explico melhor como se faz isto. Olha, aqui, junto ao corpo da máquina, encontras a argola dos diafragmas, onde se encontram os valores e esta indicação branca indica o valor determinado antes. Neste caso temos o diafragma 4 e se rodar totalmente chega ao diafragma 16, que é o valor da menor abertura do diafragma. Na parte da frente encontras a argola para a focagem manual e podes ver que quando rodo esta argola se move também dentro desta janela na escala das distâncias. Sim. Aqui, com este pontinho que encontras esta indicação central, diz-te a que distância estamos a focar na altura. No presente caso, estamos a focar a uma distância de 3 metros, neste aqui para o infinito. Estas indicações nas máquinas antigas eram dadas de maneira muito mais descritiva e pormenorizada.
Atualmente, com a predominância do autofocus, são dadas de uma forma mais sintética, mas ainda são dadas e, portanto, ainda é possível efetuar uma focagem manual de forma bastante precisa. À esquerda e à direita da indicação do ponto de focagem, estás a ver, são indicados os mesmos valores que voltas a encontrar na escala dos Sim. diafragmas. Estes índices que encontras indicados sobre os dois lados do ponto de focagem indicam-te a profundidade de campo à distância em que tu estás a focar. Vê lá, o da direita indica-te a distância mais perto que terás nítida na tua imagem e a da esquerda a distância mais afastada. Então isto vai permitir ter mais coisas focadas ao mesmo tempo. Sim, para ter mais coisas focadas ao mesmo tempo, deves fechar o diafragma no valor mais alto possível e depois isso vai-te permitir aumentar a profundidade de campo de forma a obter uma nitidez desde o primeiro plano até ao infinito. Se depois queres mudar, ou seja, obter o máximo de profundidade de campo possível, aconselho-te a utilizar a distância hiperfocal. Não está claro? O que é? Não, Então, a distância hiperfocal é aquela distância determinada de focagem que te vai permitir focar um ponto e obter o máximo de nitidez com uma determinada objetivo e uma determinada abertura de diafragma. Vê, neste caso atribuímos um valor de abertura de f16. Sim. As indicações que te mostrei antes, direita e esquerda do ponto de focagem, indicam-te a profundidade de campo. Se eu fizer coincidir a indicação do infinito com o limite remoto da profundidade de campo, neste caso, vê lá, o limite próximo irá parar a uma distância inferior a 3 metros. Portanto, fazer coincidir o limite remoto com o infinito vai-me permitir tirar o máximo partido da profundidade de campo possível com esta ótica de diafragma 16. Estabelecendo desta forma a minha focagem, tenho a certeza de obter o máximo de nitidez. Estou a perceber. Claro. Sim, posso tentar? Claro, tenta. Sim, mas quando espreito pelo visor vejo tudo desfocado. Então, Isso... Porquê é que vês tudo desfocado? Porque quando espreitas pelo visor, a máquina ainda não fechou o diafragma no valor que definiste. Uma vez que só fazes isto no momento de tirar a foto, o diafragma da máquina permanece sempre totalmente aberto para facilitar a composição da imagem e facilitar precisamente uma focagem o mais precisa possível. O valor que definiste de diafragma é apenas utilizado no momento de disparar. Ao oprimir o botão de disparar, a máquina fecha efetivamente o diafragma naquele valor e assim obtens uma foto com a profundidade de campo que desejas alcançar. Se a desejares ver antes, em algumas máquinas existe um botão V à direita da objetiva que permite fechar o diafragma na abertura antes definida, antes de disparar a imagem. Vá lá, experimenta. é isto aqui? Exatamente. Ao espreitar pelo visor e premindo este botão, vais ver que a imagem se torna ligeiramente mais escura, mas dando-te a sensação de nitidez que vais depois obter no disparo final. Desta forma, podes controlar antes de disparar a profundidade de campo que vais conseguir obter. Sim, já vi, sim. Então, depois de tudo o que foi dito, preciso de perceber o que posso fotografar. Bem, o que fotografar, enfim, não posso ser eu a ensinar-te, Anthony, isso depende de ti. Pois, é verdade, mas o que quero dizer é o seguinte: vou visitar diferentes cidades que já foram fotografadas diferentes vezes. Gostaria de evitar chegar a casa com a habitual foto turística, postal. Cumprimentos de... Gostaria de dar à minha reportagem algo de pessoal, percebes? Claro, Anthony. Trata-se precisamente de, como dizias, fazer uma reportagem. Reportagem significa contar por imagens, portanto, deves afastar-te um pouco da mentalidade de pesquisa. Uma única foto maravilhosa. Deves tentar muitas vezes para conseguir fazer uma única foto que por vezes não tem qualquer significado e parece um postal. Tenta então dar um estudo de narração às tuas imagens, agindo de forma a que cada simples foto acrescente algo à história e, portanto, de forma a criar uma sequência de imagens que, quando voltares para casa, constituirão a história da tua viagem. Então, devo tornar-me uma espécie de realizadora, devo fazer uma encenação. Exato, mas a encenação é um termo um pouco rígido. Trata-se de qualquer modo de procurar prever em que direção vamos, deixando de qualquer modo um espaço para a improvisação. E também deves estar em todos os momentos preparado, quer tecnicamente, mas também com o teu equipamento ao pé, por forma a poder capturar os momentos decisivos. Momentos decisivos. Exato, momentos decisivos. Como dizia Henri Cartier-Bresson, são aqueles momentos em que sucede algo
que dá uma importância e uma originalidade à fotografia que de outra forma não teria. Um instante antes ou um instante depois, aquela fotografia não teria o mesmo significado. Então é preciso saber estar pronto para saber disparar exatamente naquele instante. Então, devo procurar a originalidade a todo custo. Bem, procurar a originalidade a todo o custo, não. Deves de qualquer modo recolher qualquer elemento que salta ao teu olhar. Saber treinar o olhar para recolher elementos que eventualmente os outros nem notam e recolher assim imagens com um valor estético, além do facto de narração para a tua reportagem. Desta forma, seguramente que as tuas imagens não serão originais à força, mas de qualquer maneira terás uma história válida quando voltares para casa. O que eu penso é que para ti deve ser muito fácil. Tu tens o equipamento perfeito, estás no ofício, tens todos os truques do ofício. Não sei, eu faço um outro trabalho, sabes? Bem, o equipamento não é a componente principal para fazer fotografias. Ao fim e ao cabo, a importância veio das próprias imagens. Qualquer imagem tem valor apenas por aquilo que, no fim, vem reproduzido na foto, não pelo instrumento com que foi realizada. Portanto, tem presente que, mesmo com uma máquina compacta, se conseguem fazer imagens muito válidas e que têm, de qualquer modo, um significado e uma importância. Quer dizer, muitas vezes os meios mais simples permitem uma maior desenvoltura no disparar e permitem-nos recolher instantes de outro modo difíceis com outros instrumentos. Além disso, mesmo o equipamento mais sofisticado apresenta de qualquer modo limitações operativas que o fotógrafo deve saber identificar para ir ao encontro das situações e saber remediar os limites dos próprios meios. Portanto, não é só o equipamento, mas é o fotógrafo que faz a fotografia. Está bem. Então fizemos uma quantidade de coisas. Hoje e para já estou a pensar. Faço a mala, levo mesmo o computador, sim? Então até à próxima, ok? De acordo.